Bem-vindas novamente a estes seminários do SIX Nova. Vamos hoje ter a presença do investigador do SIX Nova, o Clayton, com uma comunicação sobre as interdições, os mecanismos e dispositivos sociais das relações de poder na formação da pessoa social. Clayton Emanuel Rodrigues. Clayton, muito obrigada por ter aceito o convite do SIX Nova. Muito bem-vindo a estes seminários, é a sua estreia e, sem mais demoras, agradecendo em nome de todos os colegas da direção do SIX Nova a sua participação, passamos-lhe a palavra. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, agradecer o convite. Eu espero que seja útil. A minha intenção na minha investigação é produzir possibilidades de intervenção na sociedade, quer dizer, de melhorar um pouco a sociedade que a gente vive. O tema da minha discussão são as interdições, os mecanismos e dispositivos de poder, das tecnologias de poder. Então, eu desejo lhes falar sobre as tecnologias de poder que fizeram a pessoa realmente existente, e esse é um conceito que depois a gente pode discutir, tornar-se uma pessoa social e um cidadão, que é um recorte da minha tese. Acho que um dos primeiros a referir, pode passar para o próximo slide, por favor. Acho que um dos primeiros a referir-se explicitamente a um processo negocial, quer dizer, de troca de interesses para a formação da sociedade, foi Hobbes. Ele dizia que, para garantir a paz e a segurança de cada um, e, por consequência, seus interesses privados, particulares, contra os inimigos, era preciso doar a liberdade natural, porque na liberdade natural a força poderia estar com um ou com outro e mudar de lado segundo a circunstância. O direito de um sobre uma coisa só se mantém enquanto puder defender esse direito contra o outro. Quer dizer, o direito era calcado no uso da força. Para Rousseau, o uso da força não forma um direito, porque quando a força acaba ou é superada, as coisas passam para quem detém a força maior e é capaz de impor-se. Na natureza não existiria nem justo e nem injusto, segundo Hobbes, nem certo nem errado. Tais conceitos dependiam exclusivamente da força. A paz e a segurança em Hobbes têm relação com o fim da guerra pela manutenção da propriedade. Tendo segurança de que sua propriedade não seria violada, não haveria necessidade de guerra interna. E mesmo a paz, quando há guerras por outros motivos, seria garantida pelo exército dos súditos reunidos sob o comando do Estado, do rei. Em troca da doação da liberdade natural, quer dizer, da autotutela, a tutela de cada um passa ao Estado, que impõe a força reunida de todos no Estado sobre todos os seus súditos. Isto é, a segurança e a paz seriam garantidas pela via da força e da violência. Melhor dizendo, pela via do império do uso da força e da violência, pelo Leviatã, pelo Estado soberano, pelo rei, pelo presidente, pelo primeiro-ministro, para estendermos aquele entendimento até os dias atuais. A verdade construída e que está na mente de cada um aqui como pressuposto é que sem a força de todos concentrada no Estado, na construção da sociedade civil, a humanidade se extinguiria, ou viveria em eterna guerra, ou em estado de guerra, ainda que os fatos mostrem que as guerras continuaram. A partir daquele momento, quer dizer, da construção da ideia da Estado civil, todos teriam assegurado que o Leviatã considerasse justo e considerasse bem comum em detrimento do interesse individual, causador da quebra da paz e dos direitos da propriedade. Muito se discutiu no Iluminismo, e ainda hoje, moderno e contemporaneamente, sobre a forma desse contrato, ou sobre a forma de organização dessa necessidade de superação da contradição entre os indivíduos e as comunidades, para usar termos dialéticos hegelianos.
Pouco, quase nada, se discutiu sobre como as pessoas acordavam tais trocas, como aceitavam essas trocas. Pode passar. Ainda que em Hobbes essas trocas sejam compulsórias, depois de consideradas tácitas, não foram elas contestadas e sequer estudadas até Stirner e Nietzsche, de forma não explícita, e Foucault, principalmente, de forma explícita. Podemos dizer que Foucault traz algo que nos atinge a todos e que faz restringir nosso pensamento crítico. Logo, à vista dos mecanismos de produção das condutas e de disciplinamentos, deveria haver algo que deslocasse nosso pensamento e nos fizesse pensar dentro e com a pauta do sistema de ordens e contra-ordens, dentro dos sistemas de condutas aceitas e legitimadas. Os mecanismos de disciplinamento que ele estuda mais detidamente em Vigiar e Punir, não poderia dar conta da elaboração de verdades que circulassem com míticas ou aletúrgicas. Não se tratava apenas de corpos dóceis, mas também, as verdades não poderiam se circunscrever à conduta pessoal. Elas tinham de tornar-se verdades sociais que conduzissem, que fossem aceitas, ainda que nunca se pudesse produzir pessoalmente a conduta aceita. Elas tinham de circular socialmente como verdade incontestada, como verdade mítica, porque quem emite a verdade teria o império da verdade. Esse tipo de verdade litúrgica, Foucault elabora ao falar no Governo dos Vivos de sua análise da pintura do céu na sala do imperador. A sua profundidade, a sua portentosidade, a liturgia da verdade expressa nos detalhes pelo imperador romano Sétimo Severo. E caso falhassem os mecanismos de poder, eu me perdi aqui. Caso falasse os mecanismos de poder e o império da verdade sobre os corpos e a mente, lá estariam os impérios da força e da violência como garantias. Essas verdades deveriam ser tanto uma expressão material quanto uma expressão espiritual na psique, enquanto o pensamento adotado sobre condutas aceitas em geral. Deviam ser distinguidas pelo lugar de poder de quem expressa a verdade produzida. Por isso, reúne um conjunto de procedimentos que inclui arquitetura, ciências, método, poder, distribuição espacial, etc. Essas verdades não poderiam ser contestadas em si mesmas, senão destruindo-se as liturgias que as produziram. Se as verdades que restringiam e produziam a um só tempo as condutas válidas e, por extensão, as inválidas, não poderiam depender apenas dos mecanismos disciplinadores, haveria de ter mecanismos e dispositivos de controle. Foucault, então, elabora o conceito de micropoderes, que atua na vida das pessoas como produtoras de verdades, sobre a sexualidade, sobre a loucura, sobre o prisioneiro e a prisão, sobre o delito. Percebe, então, que havia uma forma de governar de longe, que se associava ou justapunha-se, combinava-se com as formas de pastoreio, de governo de pastoreio. Estas formas de produção e reprodução das verdades e das condutas ligadas a elas, entre outros mecanismos de edição, eu nomeio de filtros sociais. O próximo, por favor. A parte central da minha tese é sobre a genealogia dessas relações de poder e a elaboração das tecnologias de poder e os mecanismos e dispositivos de interdições de construção e controle de condutas, baseadas em formulações provenientes dessas diversas liturgias de poder, como refere Foucault. Aspas. Tudo aquilo que se chama conhecimento, quer dizer, a produção da verdade na consciência dos indivíduos pelos procedimentos lógicos e experimentais, não é, depois de tudo, mais que uma das formas possíveis da liturgia. A ciência, o conhecimento objetivo, é somente um momento possível de todas essas formas pelas quais pode se manifestar o verdadeiro. Ele fala isso em Um Governo dos Vivos. Vou me concentrar nas genealogias dos filtros sociais e na construção das contrapartidas. Contrapartida é aquela disposição de negociar a liberdade pessoal, por exemplo, na natureza, em troca
de proteção do Estado e da sociedade civil pela via do império da força e da violência, exposta de forma muito clara, entre outros, por Hobbes. Próximo. Etienne de Labotie questiona em A Servidão Voluntária não as razões e interesses que fazem surgir os tiranos, os reis absolutistas, mas as razões pelas quais os súditos se tornam súditos. Sugeria a ele que bastava desobedecer para que o súdito não tivesse mais razão de ser. Então, por quê? Apesar de recair em cada súdito a opressão social e econômica, as pessoas continuavam a ser súditos. As razões da obediência deviam ser inquiridas e vistoriadas na tentativa de descobrir quais os mecanismos que funcionam na sua manutenção e por que, afinal, eles funcionam. De outro lado, não bastava ver mecanismos e dispositivos de poder. Eles têm de ter, na base real da existência, uma função necessária em substituição a outros mecanismos táticos e estratégicos, como, por exemplo, os da desobediência e das liberdades. Eu estou supondo aqui que existem esses mecanismos. Nesse sentido, todos os mecanismos e tecnologias de poder devem ter e dar um sentido às relações de poder para a existência, a partir de certas condições materiais. Próximo. Podemos supor que as relações matriarcais, por exemplo, fossem relações simples e não estruturadas por relações de poder permanentes. As relações possuiriam, então, normas não positivadas, normas que regulam a convivência que se estabelece e vão se modificando lentamente a partir do conflito diário entre interesses distintos e antagônicos, mas iguais em poder. Entre iguais, as relações de força são uma espécie de mutualidade e, portanto, não são relações de poder propriamente, não são hierarquias, ou, como as entendemos hoje, trata-se apenas de relações mútuas entre pessoas. Um filho ou filha não ser agressivo com o pai e a mãe, mais com a mãe, né, normalmente, não era uma norma legal, positiva, mas uma consequência das relações naturais e que, com o tempo, eram trocadas em lugar e posição. Uma filha seria mãe, um filho seria pai, e a reposição dos regulamentos das relações entre pais e filhos dava-se, digamos, normalmente. O poder do pai no patriarcado praticamente não existe, só depois, no patriarcado, é que será a prevalência. É o tio, irmão da mãe, que tem a função de transmitir os conhecimentos adquiridos. O pai, para ter relações amorosas e sexuais com a mãe, deve conquistar, como contrapartida, efetivamente os filhos. E a relação direta entre pai e filho, no sentido de transmissão do conhecimento, exige certa responsabilidade sobre a criança. Por isso, no matriarcado, essa função é executada pelo tio e não pelo pai, segundo Malinowski. Isso também impedia que a responsabilidade pela transmissão dos hábitos se desse na base da autoridade paterna, quer dizer, em relações de poderes estáveis, autoridade hierárquica existente. Ao contrário, era definida e se extinguia em razão da natureza da condição entre das pessoas, relação criança e adulto, que a criança se torna adulto depois, que vai ter outras crianças, enfim, das condições de existência, e diretamente ligadas às necessidades reais. Reich pensa que as sociedades matriarcais estudadas por Malinowski eram sociedades de transição, quer dizer, não eram mais sociedades ou comunidades matriarcais puras. Isso ele diz no texto A Irrupção da Moral Sexual. Essas relações naturais, não hierárquicas e sem estruturas sociais permanentes, tinham de ser destruídas para que as relações de desigualdades pudessem existir. Sem a destruição da cosmologia ginecocrata, ou seja, do matriarcado, não poderia haver propriedade, porque nessas relações a propriedade não existia. O uso comum da terra e das coisas, segundo a necessidade, era a regra geral, a regra natural, e não a propriedade comunitária, que só haverá no patriarcado primitivo. Próximo. Engels, Morgan, Bachofen, Marcuse, Freud, Malinowski, entre outros, concordam que a submissão e exploração da mulher seja o primeiro passo
para a construção da autoridade da propriedade. A autoridade não pode se estabelecer entre iguais. A autoridade ou as relações de poder precisam desigualar as pessoas. E o primeiro desigualamento foi realizado pelos homens contra as mulheres, lhes tomando o pátrio poder e a propriedade dos meios de existência. A construção da ideia de proprietários e da propriedade em si implica a existência de não proprietários e, portanto, dos desigualamentos necessários à construção dos poderes. Quer dizer, quando se tem a propriedade primitiva comunista ou comunal, a própria comunidade distingue os que lhe pertencem dos que não são comunais, dos que não lhe pertencem. Isto é, aqueles que, estando fora da comunidade, não têm direito à terra, à propriedade e aos seus produtos, ou ao produto da força de trabalho aplicado à terra. Essa primeira desigualação permitiria, como diz a historiadora Gerda Lerner, e também Marx, no livro As Formações Pré-Capitalistas, tanto a submissão da mulher quanto a escravidão, germe da alienação capitalista, a produção da mercadoria. Quando uma comunidade troca coisas com uma outra, já lá está lidando com a mercadoria, com o excedente dela e o excedente da outra, numa troca mercantil. Sendo o tempo de trabalho que define a diferença de preços e valor de troca entre as mercadorias, a escravidão e a exploração do trabalho aumentam o lucro e a acumulação se aumentar os preços na relação de troca. As relações de troca de mercadorias pressupõem relações pré-capitalistas e relações de exploração. Próximo. No início, somente a força poderia manter a exploração sobre a mulher, sobre o escravo, produto das guerras entre comunidades diferentes, e garantir o valor agregado pelo trabalho escravo e servil no valor de troca da mercadoria. A força, então, é inicialmente um instrumento fundamental para a manutenção da desigualdade. A desigualdade cria condições materiais diferentes, que com o tempo são normalizadas pelo domínio ao estabelecer uma cosmologia que justifica a exploração e sua manutenção pela força. Concomitantemente, e em seguida, essa relação não é a mesma em todo lugar, a ideia da ordem é justaposta à ideia da força. Força é manutenção da ordem. Força e ordem são associadas ao poder de domínio. Isso quer dizer que alguém tem a força para manter a ordem. Já aqui, muitas questões e razões pelas quais as guerras tornam-se fundamentais, não apenas para o acúmulo da propriedade e crescimento das gentes, e também das fátricas e depois das cidades, quanto para a distribuição do poder mercantil entre os proprietários, os desigualando entre si. Ou seja, um desigualamento entre os próprios proprietários. Próximo, por favor. As cidades parecem ser um salto na organização militar, administrativa e de poder. Aqui nós nos contrapomos a Aristóteles e Fustel de Coulanges, que viam uma evolução meio que natural da família nuclear para as cidades. Ainda que Coulanges fosse particularmente mais sensível às relações de desigualdade, principalmente em relação à mulher no seio da família. A desigualdade estatutária era vista como natural pelos gregos clássicos, quer dizer, próprias das diferenças entre seres humanos. Uns nascem para mandar, outros para obedecer total ou parcialmente. A mulher, no caso, devia circunscrever-se ao lar, cuja natureza do trabalho era própria à sua natureza, pensavam os gregos, ou alguns deles. Na medida em que são desenvolvidas tecnologias produtivas e de poder, se desenvolvem nas cidades e estados relações hierárquicas, chamadas de hierarquias piramidais. Esse tipo de hierarquia será fundamental para a implementação posterior da Revolução Fabril, das fábricas e implementação das máquinas entre 1640 e 1820 na Inglaterra. Eu digo 1640 porque nesse período houve uma grande criação de tecnologias de vários tipos. Bem, a força sozinha, com o crescimento da cidade, não era suficiente para manter os laços entre as pessoas e pacificar as relações. A luta por uma forma de governo despersonalizada da figura do chefe
era um passo fundamental para o surgimento de outras formas de domínio que deixasse a aplicação da força como recurso a ser utilizado em última instância, ou somente quando necessária. A força como fiadora dos poderes constituídos. Apenas para esclarecer, a força é a todo momento recorrente, ela sempre está ali. Parte da estrutura militar, né, que constrói a relação entre o súdito e o cidadão, ela é essa relação, né? Mas ela é segmentada depois, isto é usada mais nitidamente entre os setores mais pobres, contra os miseráveis, contra os marginais, bandidos, etc. Ou é utilizada como manifestação da segurança do Estado na vida cotidiana, enquanto força eminente. É a força do rei, a presença da força da democracia. Né? A cidadania, mesmo a ateniense, é a cidadania dos proprietários e dos homens, patriarcal. Ela é baseada inicialmente apenas na força que garante os interesses prevalentes dos proprietários. Exclui mais do que inclui. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não participavam das eclésias, por exemplo, assembleias. E a eles eram recusados o estatuto de cidadão e, por conseguinte, os direitos que tais estatutos implicavam. Próximo. É na Grécia, berço das posteriores civilizações mais opressoras dos últimos 4.000 anos, que surgem os mecanismos de poder, as tecnologias das relações de poder. Elas, mesmo em germe, haviam de distinguir estatutos e, mesmo entre os iguais, torná-los desiguais ou menos iguais. A diferença em graus de direitos e em graus de poder era o início da hierarquia piramidal capitalista e republicana. Seria dois seus pressupostos: a força aplicada contra os desiguais existentes e a contrapartida para os que aceitassem o poder da cidade. O poder da cidade surgia com busca do bem comum. E esse bem comum não poderá ser o bem de todos, senão abstratamente. A felicidade geral diferia em espécie da felicidade pessoal. A pessoa, eventualmente, ou poderia ser infeliz, ainda que a cidade estivesse de forma em acordo com o bem comum. Essa diferenciação é aprofundada e normalizada pelos romanos. Para a manutenção do poder da República, não bastava excluir os plebeus pela força, os chamados proletários romanos. Para conter sua insurreição, era preciso compromissá-los com o poder político. A implementação do tribunato, ao lado do Senado e do Poder Executivo, ou seja, os Césares, trazem os plebeus para o campo institucional, para dentro do sistema econômico e político. O Maquiavel, ele defende magistralmente o caos por dentro como forma de manter o sistema, porque ele dizia que o caos por fora coloca o sistema em risco, mas o caos por dentro ele é contido pelas regras do sistema. É em Tito Livre que ele fala isso. As classes descuidoras, despossuídas, os pobres, os clientes, os não proprietários, mulheres, os escravos, foram tratados de forma menos rígida do que entre os gregos. Os romanos estabelecem uma coisa que agora posso chamar de contrapartidas, inventada lá em Atenas, mas só foi desenvolvida mais a miúde pelo poder romano. Quando aponto Atenas, me refiro particularmente a Solon e imediatamente antes dele. A reforma de Solon, que revoga a escravidão por dívida, tinha um substrato de contrapartida e devia ser substituída por outra contrapartida que não a escravidão do proprietário devedor. Veja, são os próprios proprietários, vistos como iguais formalmente, mas desiguais materialmente, que votam na eclésia a escravidão por dívidas. Eles sabem que eles próprios podem tornar-se escravos, mas caso não se tornem, podem contar que seus devedores, não podendo pagá-los, tornem-se seus escravos por tempo determinado. A contrapartida ela tem essa contradição, ela recai sobre si mesmo, mas também pode ser um benefício, em tese. Somente quando os proprietários mais pobres e pequenos dão-se conta que são eles que se tornam escravos dos proprietários mais fortes e ricos, e que são eles que precisam se endividar com os usurários e os grandes proprietários, é que começam os distúrbios sociais rebeldes,
que toma a forma de revolta que as leis da revogação da escravidão por dívidas de Solon são expressão. Mas o que faz Solon? Troca a escravidão pela perda das terras. Quando os devedores terão de trabalhar, necessariamente, né, eles vão ter que sobreviver para os novos proprietários, ainda que por algum salário ou em regime de servidão. Ora, os pequenos proprietários também têm pessoas que lhe devem, e, em tese, também seriam beneficiados por essas leis, que serão uma das principais causas da concentração das terras e, mais tarde, da Revolução Francesa, isto é, o endividamento e a perda das terras para os grandes proprietários, inclusive a Igreja Católica na França e em outros estados próximos. A invenção das leis e sua aceitabilidade parte do princípio ou de um pressuposto que é uma impressão, uma sensação de que elas nunca seriam efetivamente aplicadas contra o seu inventor, apesar de, em tese, poder ser. Aqui poderíamos discutir o caráter da norma abstrata, da igualdade abstratizada da norma, mas deixamos para outra oportunidade. Esse mecanismo de contrapartida se torna a base das leis e das tradições da democracia moderna. Mas não é só das contrapartidas que as tecnologias de poder sobrevivem e se estendem. As relações de poder, enquanto tecnologias de domínio, precisam daquilo que estou nomeando de filtros sociais e de interdições que atuam em rede de conexões que se reforçam umas às outras. Os filtros sociais funcionam como regras de condutas baseadas na circulação de verdades produzidas pelo poder político e socioeconômico. São vários e múltiplos e dizem respeito, por exemplo, a como se deve comportar a pessoa junto aos poderes dentro da universidade, ou diante de uma autoridade pública, ou aqui nessa sala. Produz uma espécie de lei comportamental não escrita, ou depois positivada, em que você, ao obedecer, pode subir na hierarquia, se agir assim ou assado, conquistar respeitabilidade, e implica ritualizações das condutas, tanto dos que internamente participam da liturgia, quer dizer, da construção daquela verdade, como daqueles que são fora, que são externos, que não participam do fim da entidade, do fim do ente. Cleiton, desculpe-me, Saulo, mas tem mesmo que ir rapidamente para a sua conclusão, está bem? Porque senão depois não conseguimos ter muito tempo para debater. Tá, eu já Obrigada. estou terminando. Os filtros sociais têm por função não apenas evitar ou proibir uma conduta, como são as interdições. Eles também incentivam, produzem, fazem circular as condutas válidas, cujas contrapartidas são esperadas. Próximo. Veja os casos da representação. Você foi convencido que tornar alguém seu representante, portanto, apagar sua própria voz, é uma escolha eficaz para conquistar seus direitos e interesses. Mas você sabe que se não for você próprio o representante de todos, e, portanto, seu próprio, terás pouco benefício ou nenhum. Então, a representação em tese permite que todos possam ser representantes. Essa é uma das contrapartidas da representação. Mas ela exige, antes de ser aplicada, um conjunto de comportamentos que lhe possam produzir. Você precisa acreditar que deve respeitar a vontade da maioria, que sua voz deve ser filtrada pela voz da maioria, ainda que saiba que para existir sua voz, você tem de participar de uma organização qualquer que deve mediar sua voz e interesse e se submeter a alguns procedimentos ritualísticos. E para participar dessa organização, de uma organização qualquer, o primeiro exercício é o de se submeter à vontade da maioria expressa na Constituição originária e nos rituais de subjunção da minoria e do indivíduo na aplicação dos procedimentos, já que você pode estar na maioria ou na minoria circunstancialmente. Isso quer dizer que as relações de poder precisam estabelecer verdades que conduzam seu comportamento para uma determinada direção. Daí a necessidade de respeitar a hierarquia como, em tese, representação da vontade da maioria e expressão das capacidades pessoais instintivas. Se compararmos, é semelhante ao sistema de fábricas, cujos chefes na hierarquia representam o patrão na relação de competências e graus de poder intrafábrica.
É nesse sentido que Foucault diz que o poder é produtivo, ele produz verdades, lugares, condutas, conceitos, pensamentos, éticas e moralidades. Essas verdades aparecem como naturais, como normalizadas, como verdades em si mesmas, e fazem com que cada um haja em acordo com esses filtros sociais. É nesse sentido que produzimos diariamente as concepções conservadoras que permitem o fascismo. A democracia burguesa e o capitalismo são a antessala do fascismo. Tanto um quanto o outro precisam produzir o não questionamento dos frutos sociais, quer dizer, das verdades produtoras de condutas obedientes, que eles fazem circular como procedentes de uma liturgia e que tem uma relação direta com o sistema de exploração capitalista, com a república ou com a democracia e o Estado moderno, quer dizer, com o amor ao poder, com o desejo de poder. Não quero me estender mais para poder estabelecer o debate, embora perceba a insuficiência do que eu lhes disse. Eu agradeço. Vamos à conversa. Muito Obrigado. obrigada, Clayton, pela sua apresentação. De facto, estes seminários e a sua apresentação cumprem o intuito de sabermos qual é a investigação que fazemos dentro do SIX Nova e uma vez que os seminários começam pelo grupo de investigação das desigualdades sociais e ação pública. Clayton, muito obrigada. Eu pedi ao nosso colega Fernando Bessa, que no fundo me vai ajudar aqui num papel de moderação deste debate, que agora faça mesmo isso, Fernando, que é moderar um bocadinho e colocar-nos o Clayton à disposição das questões que quem nos está a ouvir possa ter. Obrigada. Bom dia, já boa tarde, se considerarmos que já passamos de metade do equador deste dia, de sexta-feira. É um prazer estar aqui convosco e, obviamente, que aceitei com muita satisfação o convite muito gentil que a Dalila me fez para moderar e comentar, ainda que muito brevemente, a intervenção do Clayton. Eu devo dizer que tenho uma relação institucional, mas também de amizade com o Clayton, que eu muito prezo. Ele é meu orientando e já nos conhecemos há alguns anos, recordo perfeitamente as circunstâncias e tenho que sublinhar que desde então nós não fizemos mais nada senão discordar um do outro. Sem prejuízo de que conseguimos manter um diálogo, apesar das nossas discordâncias, um diálogo satisfatório que não colocou em causa a relação pessoal. Bom, esta intervenção suscita muitas interpelações, ela pode ser lida de diferentes formas, nomeadamente podemos procurar fazer uma leitura mais histórica, mas também política, sobre alguns dos aspectos que me parecem de uma atualidade extremamente marcante. Eu vou sublinhar, sobretudo, uma manifesta tensão, que no caso do Clayton é também meu, uma inquietação entre liberdade e constrangimento. E, enfim, o Clayton certamente tem, porque eu sei que tem, e quererá dizer alguma coisa, mas eu vou pedir para ele se manter em silêncio para dar a palavra a quem quer perguntar ou simplesmente comentar as tuas palavras. Eu creio que esta tensão entre liberdade e constrangimento nos obriga justamente a refletir sobre o que é que implica a vida em sociedade. Se a vida em sociedade significa alguma forma de limitação à nossa liberdade individual. Eu creio que este é um ponto fundamental e que nos leva justamente para aquilo que tu falavas do contrato. E esse contrato social é um contrato em que os sujeitos que nele participam estão obrigados e constrangidos ao cumprimento de regras e normas. Neste debate, naquilo que o Clayton nos trouxe para a discussão hoje, eu creio que há uma grande questão que é justamente, e aí entram as chamadas tecnologias de poder. Uma das grandes questões é, sobretudo, identificar as causas profundas que explicam a submissão à ordem e ao poder, e, em alguns casos, à tirania. O Etienne de la Boétie
no seu, também citado pelo Clayton, no seu fascinante e penetrantemente atual discurso sobre a servidão voluntária, dar-nos algumas possibilidades, pistas que nos permitem compreender como é que esta servidão, este consentimento coletivo se constrói. Ele fala, enfim, usa vezes sem conta a expressão costume. É o costume, ou nós podemos também chamar a tradição. Ou se quiserem, já numa interpretação mais Foucaultiana, são as verdades produzidas que não podem ser e não devem ser questionadas. E portanto, é neste debate, enfim, que eu creio que se coloca justamente as interpelações do Clayton em torno, enfim, dessas tecnologias de poder que não apenas nos constrangem na nossa expressão, na nossa tomada de posição, mas também que exercem um poder e uma força avassaladora sobre cada um de nós, que em lugar de nos libertar, nomeadamente do trabalho, antes nos sujeita, a bem dizer, nos escraviza num sistema brutal, aparentemente sem senhores. E era isto que eu queria dizer para abrir este debate. Estejam à vontade para colocarem questões. Pedia apenas que levantassem a mão. Temos aqui um comentário muito gentil do Delson Oliveira. Delson, queres comentar? Se quiseres usar a palavra. Se o Delson não se pronuncia, mais alguém quer fazer algum comentário? Senão talvez o Clayton possa responder às tuas interpelações. Dalila, eu aprecio que devolvas a palavra ao Clayton, mas eu não queria transformar isto em mais um debate aceso entre eu e tu, nós os dois. Precisamos de um bom vinho para... Não, já agora, se me permitem, apenas para estimular aqui já quem quer fazer uma pergunta, o olhar e toda a reflexão e todo o trabalho do Clayton ao longo destes muitos anos já na academia, mas também na luta social e política, é um trabalho que está muito marcado por uma leitura e por um compromisso, por uma procura radical da expansão da liberdade individual e da vida em sociedade, da liberdade em vida, cada um de nós na vida em sociedade. E, portanto, se quiserem, é uma leitura marcada por um combate contra o Estado, no sentido clássico dos anarquistas que visam o próprio desaparecimento do Estado. Creio que estou a ser fiel ao pensamento do Clayton, ele diz-me que sim, está a assinar, e, portanto, desse ponto de vista, ele insere-se numa tradição que, por exemplo, em Portugal, enfim, presentemente é muito, muito minoritária, mas que é estimulante, porque, de facto, vivemos hoje num contexto social onde os constrangimentos exercidos por essas tecnologias do poder são extraordinariamente significativos e aos quais eu não sou, obviamente, indiferente. Vamos à pergunta. Del, vamos lá. Não será Del, não é? Del é o nome do computador. Quem fala? Então, Cleides. Cleides, ok. É um prazer ouvir-te. Vamos lá. Bom, minha câmera está com problema. Vocês estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá tudo bom? Como vai? Bom dia. A minha pergunta, eu peguei a apresentação já na metade, no final, porque acho que teve um problema com o horário e eu não consegui conectar na hora. A minha pergunta nessa última, até quando eu comecei a ouvir o colega Clayton, ela está no campo das desigualdades,
onde ele pontua, né, a hipótese de que, a partir dessas desigualdades materiais e linkadas com a questão de gênero, e aí particularmente com a questão do lugar da mulher nessa estrutura, né, dessa desconstrução e reconstrução de uma estrutura, ele pontua o lugar, a condição da mulher. E aí a minha pergunta é, considerando que isso define ou pontua essa hipótese que ele levanta, como que ele analisa, como ele pensa, né, o desdobramento disso, considerando outras condições que não são materiais, que desigualam o lugar da mulher na sociedade, mas também outros corpos que hoje fazem parte da sociedade civil e que, de alguma maneira, define esse lugar e essa relação na construção, na apropriação e no uso das tecnologias. Basicamente isso. Muito obrigado. Eu ia sugerir o seguinte, fazer uma ronda enquanto fosse possível, enfim, não temos muito tempo, ver se mais alguém pretende fazer um comentário e depois devolvo a palavra ao Clayton. Mais alguém? O Carlos parece que me fez um sinal que pretendia falar. Carlos? Viva! Muito bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Quero saudar muito em especial o Clayton, porque também eu, mesmo discordando, também tenho uma relação de amizade longa ao longo dos anos em que esteve aqui na Universidade do Minho. Indo direto à pergunta, eu gostaria de trazer à colação o pensamento de Norbert Elias para colocar que o poder não tem apenas uma única, não é uma explicação do poder pelo poder, mas tem várias formas, a origem polimorfa do poder de que fala o Elias, que inclusivamente não só de fatores económicos, fatores de outra ordem, de relações de assimetria de género, étnico-raciais e outras, mas também, por exemplo, a relação, por exemplo, entre pai e filho. Também essa relação é uma relação de poder pela via do afeto. Neste caso, pode ser o filho ou a filha que pode ter tanto ou mais poder sobre a mãe ou sobre o pai, justamente pelo afeto. E ele mostra que esta forma do afeto é uma forma também de expressar uma relação de poder. Não da mesma forma que outros poderes, obviamente, mas que esta visão eliana de Norbert Elias sobre a origem polimorfa do poder e as várias formas de construção do poder, parece-me que tem que estar presente também na sua análise. Deixo aí em aberto para a sua reflexão. Certo? Obrigado. E parabéns. Mais algum comentário? Ou devolvo a palavra ao Clayton? Clayton, deixa-me só uma notazinha, que é uma pergunta, enfim, para não deixar de discordar. Não é de discordar, de te espicaçar, embora tu não precises, que é a afirmação final, quando tu falas de democracia burguesa e capitalismo como antessala do fascismo. Há um velho debate na teoria sociológica e política em torno disto. E há, por exemplo, até expressões, opiniões bastante até gentis para a democracia burguesa. O Boaventura Sousa Santos, por exemplo, diz que hoje, com o Estado Social, a configuração mais, digamos, progressista, conseguiu conciliar o capitalismo com a democracia, não é? Também, enfim, já há muito tempo, e creio que até com maior pertinência, o Max Horkheimer falava justamente a propósito do fascismo, dizendo que não adiantava falar de fascismo se não quiséssemos falar de capitalismo. Ou seja, portanto, enfim, estas coisas não são inseparáveis e hoje, com a nova situação política em Portugal, parece evidente, enfim, que importa falar sobre estas coisas. Agora gostava de saber se esta ligação é assim tão óbvia, simples,
E se tu não vês no contexto, e aliás até o próprio Marx e Engels admitem isso, no contexto do próprio capitalismo e da democracia burguesa, não vês possibilidades de haver avanços em relação a situações e a contexto de configurações societais severamente mais opressivas. A palavra é tua. É difícil, né? As perguntas são muito profundas e são complicadas. Por exemplo, a Cleildes, ela coloca uma questão de fundo em relação àquilo que eu chamo de estatuto de desigualdade, né? Do estatuto da diferenciação não aceitável. Esse estatuto, essa desigualdade, ela tem um vínculo com o capital e com a produção da mercadoria, né? E aquilo que pode ser aceito pela ideia de subjetividade burguesa e aquilo que não pode ser aceito pela ideia de subjetividade burguesa. É claro que a primeira desigualdade contra a mulher depois se deu também contra os homossexuais, contra os negros, contra os asiáticos, enfim, tudo aquilo que não era igual, o espelho, como diz o Caetano, do próprio mundo burguês, branco e ocidental. Essas relações elas são muito complicadas, porque se as relações subjetivas, se as lutas subjetivas, elas são importantes para a liberdade individual, ao mesmo tempo, elas podem servir por um processo de reforma dentro do sistema, de aceitabilidade dentro do sistema. Essa aceitabilidade, ela tem muitas coisas positivas e algumas coisas negativas, né? É importante você aceitar e a gente discutir o processo de possibilidade do humano, né? Retirar o humano desse campo, dessa caixinha onde você tem que ser aquilo, 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 aquilo. Isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, as lutas pelas subjetividades acabam sendo uma luta por leis, por integração ao sistema. E isso é complicado. Por isso, a interseccionalidade, a luta de classes, a luta de capital deve ser associada, né, a essas lutas de subjetividades, para que elas não se tornem, elas próprias, uma forma de manutenção do sistema. Como, por exemplo, o Banco dos Negros, né? O banco que é feito para os negros, então o negro passa a ser o explorador do próprio negro. E esse é um problema, né? Porque isso você acaba retirando aí a diferenciação que tem. É como se fosse resolver o problema, a inclusão do negro no sistema do capital. Ao contrário, é o capital que é racista, né? Se você não combater o capital vai manter o racismo e vai manter todas as outras diferenças e repressão das subjetividades, desde que elas não sirvam à produção, à economia, enfim. A outra questão que o Carlos coloca, que eu acho que é importante, o Hobbes, quando ele define o que é poder, né, ele coloca um monte de... Isso é importante, porque o poder é mesmo essa coisa polimórfica, né? Ele é múltiplo, né? Ele vem de várias causas, de causas múltiplas. Então, ele coloca, por exemplo, o afeto, ele coloca o carinho, ele coloca a destreza, né? Ele coloca o carisma, né? Tudo isso pode se transformar nas relações de poder. No entanto, nós temos que fazer algumas diferenciações para poder discutir isso. E essas diferenciações são difíceis de fazer aqui em pouco tempo. Aquelas relações que não se instituem
constituem enquanto relação de força com o poder permanente. E outra, aquelas relações de poder que são momentâneas, impermanentes e que mudam a partir das relações e da convivência. Isso é importante para você sinalizar que o campo dos afetos, por exemplo, ele não pode ficar dentro do campo do poder, porque, veja, se você pegar aquela parte da Ilíada, onde um grego encontra com um troiano dentro de um processo de guerra entre Troia e os egeus, um reconhece o outro e reconhece que tem afeto pelo outro. E aí os dois descem de suas bicas, cravam suas lanças no chão e se abraçam. E dizem um para o outro: eu não vou matar o meu amigo, tem muito grego para matar. Eu não vou matar o meu amigo, tem muito troiano para matar. E no mundo do exército atual, por exemplo, isso seria traição à pátria. Né? Você depor as armas diante de um amigo. Então, a relação de afeto, ela não pode ser aceita pelo poder, porque ela implica uma fidelidade e uma lealdade que o poder quer para si. Né? E isso é importante para a gente poder diferenciar, né? E saber que o afeto é revolucionário nesse sentido. Né? Ele é revolucionário. A outra questão que eu sei que essa discussão, tanto do Carlos quanto da Cleildes, elas são amplas, né? Seria uma discussão bastante grande. Espero ter respondido um pouco. Eu sei que é insuficiente, mas um pouco. Bom, o Fernando, né? Eu e o Fernando, a gente tem uma longa história de amizade, né? De guerra, né? Quando a liberdade absoluta não existe, né? E mesmo a liberdade em si, ela só pode se dar num campo muito material, né? Para não ser abstrato, que nem o Kant, ela pode se dar num campo muito material. Quando se fala do campo da liberdade material, você tem que pensar em que tipo de lugar e de estrutura você está. Ora, a questão não é só o poder do Estado. A questão é o tipo de sociedade que você tem. Não se deve lutar contra o Estado sem lutar contra esse tipo de sociedade. Esse tipo de sociedade, ela implica uma formulação de relações onde as liberdades são complicadas de serem aceitas, onde as diferenças são colocadas no campo da moralidade, né? Ou no campo da legalidade. Não é só uma questão do Estado. Não adianta acabar com o Estado e manter esse tipo de sociedade, porque esse tipo de sociedade vai voltar a ter os constrangimentos piores. Qualquer tipo de organização social, né, implica algum constrangimento. O problema é se constrangimento é permanente, organizado ou não. Né? Porque na relação que eu tenho com o Fernando enquanto amigo, né, que a gente senta na mesa do bar, claro que tem um constrangimento que ele pode, em determinado momento, querer uma coisa e outra. E esse é um processo negocial entre eu e o Fernando numa mesa de um bar, ou dentro de casa, ou em qualquer outro lugar. Uma sociedade que permita que esses constrangimentos, que essas diferenças sejam negociadas dia a dia, o tempo todo, é uma sociedade que não se institucionalizou, que permite as diferenças. Então, não basta, né, pensar num Estado, no fim do Estado, se você também não pensar num novo tipo de sociedade e organização social. Quando eu digo, pegando Foucault, né, aquela discussão sobre uma vida não fascista, tem a ver com um texto que o Foucault fala sobre o livro Antiédipo, do Guattari e do Deleuze.
Mas aquele texto ele ganhou autonomia. O que ele fala é o seguinte, olha, o mundo da autoridade, né, ele se transformou tão claramente no nosso mundo, né, que nós acabamos amando o poder, mesmo os menores poderes. E nós fazemos concessões estruturais de vida para que, porque esse poder ele tem ali um benefício ali na frente, é a contrapartida que eu falo, né, que eu chamo, que eu nomeei como contrapartida. Ora, quando eu me disponho a discutir as contrapartidas e discutir os filtros sociais, é para que nós possamos fazer a crítica à sociedade. Não é a crítica só ao Estado, é a crítica às pessoas, né? A transformação da pessoa implica também nessa transformação deste tipo de organização social, né? Sem uma coisa e nem outra, ou só com uma coisa, a outra vai prevalecer. Então, é claro que eu não partilho, por exemplo, da ideia de que o Estado burguês possa ser reformado e seja importante para essa resposta. Agora, do ponto de vista tático, né, é claro que o Estado burguês e qualquer Estado democrático é melhor do que qualquer tirania e ditadura. Né? Obviamente que numa situação de ditadura, nós anarquistas vamos lutar para garantir as liberdades. Agora, quando nós fazemos essa garantia da liberdade, existe uma diferença. Os comunistas, os socialistas, outros tipos de teoria, vão lutar pelo Estado democrático, nós vamos lutar pelas liberdades. É coisa diferente. Né? Ainda que isso desague no Estado democrático. Obrigada, Cleiton. Muito obrigada pelas suas respostas. Bom, Fernando, obrigada. Penso que chegámos ao fim do nosso tempo disponível para estes seminários permanentes que têm só 1 hora, embora eu tenha certeza que Cleiton e o Fernando Bessa e o Manuel Carlos Silva que participaram e outros que teriam muitas mais questões, estou segura disso e portanto também obrigada pelo dinamismo que provocou a sua intervenção. Obrigada ao Fernando por dividir e por me ajudar neste papel de moderação. E obrigada a todos e todas vocês, sobretudo, há pouco esqueci-me, desculpem, aos colegas de direção que estiveram aqui no reinício destes blocos do seminário permanente. Obrigada a todas elas e ao Frederico, que é o único representante masculino. Portanto, obrigada a vocês e à nossa diretora que também esteve desde o início nesta sessão. E não se esqueçam que para a semana estaremos novamente aqui com novamente o nosso seminário permanente, mas agora com o outro grupo de investigação que terá um novo convidado, que já tem os cartazes disponível e portanto não deixem de aparecer. Obrigada novamente a todos e todas. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Cleiton.